gravando. E olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver Filme. O maior, o mais fantástico, o mais amaldiçoado podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. Comigo hoje, como sempre, vamos por ordem de chegada, estão Wagner Nascimento. Olá, pessoal. Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais desfocada do mundo. Oi? Tu achou o filme desfocado? Metade dele, praticamente. What? E terminando o quarteto canalha, Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. O quarteto é canalha, não o Leonardo, tá? Só pra deixar bem claro. Não, só o Leonardo. Se o quarteto é canalha, eu faço parte do quarteto logo. Mas o sexteto sinistro, por exemplo, são todos os 6 que são sinistros? Claro. O quarteto fantástico tem algum que não é fantástico. Olha. O Coisa é menos fantástico do que os outros. O Coisa é o melhor personagem. Não, ele é o mais legal, mas ele é menos fantástico. Não. É um cara de pedra, ok. Ué? Ele não é nenhum... Ele odeia a condição dele, por exemplo. Isso não é fantástico. Isso é triste. Mas isso é a condição de todo ser humano. Só que o Coisa faz a coisa que a gente... O Coisa faz a coisa que a gente adora que acontece quando as tartarugas ninja fazem. Eu juro que eu vou chegar em algum lugar. Que é quando ele sai na rua, ele põe um sobretudo e um chapéu e tamo conversando. Que é maravilhoso. Sim. Isso é maravilhoso. A melhor trope da história. Sim. Estamos aqui hoje, na verdade, não para falar de A Coisa ou das Tartarugas Ninja, mas para falar de um filme não menos icônico chamado Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, de 1981. Antigo pra cacete. Ou seja, a minha idade. Literalmente. Comemorando meu aniversário com 2 semanas de atraso, mas enfim, Copa do Mundo faz isso com a gente. Aliás, que Copa do Mundo, senhores? Dirigido por Sam Raimi, também diretor de Darkman, Homem-Aranha, Rápido e Mortal, Oz Mágico e Maravilhoso. Não é esse o nome, é Oz alguma coisa. Arraste-me pro Inferno. E o novo Mande Ajuda, Send Help. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A gente não conta. Isso foi uma decepção. Aliás, boa parte desses filmes que eu falei foram decepções, mas enfim. Não. O Oz foi uma decepção. Vai dizer que o Oz não foi uma decepção? O Oz sim, tá, mas são só 2. Cara, eu vou dizer, na época eu fiquei um pouco decepcionado com Arraste-me pro Inferno. Sério? É um bom filme, mas me decepcionou. Eu esperava um pouquinho mais. Mas isso não vem ao caso. Ele também dirigiu Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3. Mas isso não vem ao caso. Nós vamos à sinopse desse filme que nós estamos falando hoje. Minha energia tá estranha hoje, eu não sei porquê. Mas enfim. Talvez seja a influência dos mortos me afeta. Meu Deus. O subconsciente. Energia do aniversariante. Eu também queria combinar uma coisa antes de começar a gravar, e agora eu comecei a gravar e não vou poder combinar. Quer dizer que eu ia selecionar... Enfim, a gente vai falar isso no final do episódio agora. Azar vai ser um sobressalto pra quem cair, não é culpa minha. Ou quer dizer, é culpa minha, mas enfim. Tu tá confuso hoje, né, Rafael? A culpa é 100% minha. Sinopse do filme. O que acontece em Evil Dead? A gente vai fazer spoilers do filme inteiro, eu vou contar aqui tudo que acontece de cabo a rabo. Na verdade, não exatamente, mas enfim, tu vai entender. Se tu quer muito ver as surpresas do filme, vai lá, pausa agora e vai assistir o filme. Se não te importa, ou já viu, ou aquela... Enfim... Ou algo no meio do caminho dessas duas coisas, tu pode só ficar e participar da conversa, que vai ser divertida, eu imagino. Assim que o... Enfim, eu acho que vai ser divertido. E é isso. Um dos meus filmes favoritos. Vamos lá. Quando 5 adolescentes de 30 anos vão passar um fim de semana numa cabana no meio do mato, acabam encontrando o Livro dos Mortos. Esse aqui, ó. Nossa. Meu Deus! É verdade! E após rodar gravações com palavras que invocam o demônio Kandariano, que volta à vida e que vai possuindo os adolescentes um a um
através de ataques sobrenaturais vindos da floresta. Após muitos risos e mortes exageradas, Ash se torna o último sobrevivente, matando seus amigos endemoniados. Daí ele queima o livro dos mortos, sobrevivendo a uma noite alucinante. 3 pontinhos. Ou não. Créditos. É o plot mais simples da história do universo. Eu me reservei o direito de não entrar em detalhes, tipo, quem faz isso, quem faz aquilo, porque a gente vai mais ou menos debater isso, mas é por aí. Mas antes da gente entrar no debate em si, Alexandre, abemos curiosidades? Curiosidades do IMDb. Esse é um dos filmes que tem mais curiosidades, é infindável, assim, tipo, o número de curiosidades que esse filme tem e o quão absurdas algumas delas são. Mas eu só separei. Então, tenho um pouco de paciência, porque o bloco hoje tá um pouquinho mais comprido, mas eu separei só alguns destaques, assim. Não vai ler todas as curiosidades, né? Não, Todas, não tem como, é Todas as impossível. curiosidades. É impossível. Não, todas. Vamos ler todas. Tá, uma casa de 6 quartos a 400 metros da cabana usada no filme foi alugada para acomodar os 13 membros. 13 membros Sim. do elenco e da equipe. 13 pessoas no filme. O que é, só para o pessoal que não tá tão familiarizado, é pouquíssimo, tá? Muito pouca gente. Com várias pessoas dormindo no mesmo quarto em camas de campanha. As condições de vida não eram boas e a equipe discutia frequentemente. Certo dia, todas as suas ferramentas elétricas deixadas sem vigilância na cabana foram roubadas durante a noite, restando apenas 2 câmeras. Puta. Depois disso, alguém tinha que ficar na cabana todas as noites depois das filmagens, dormindo no chão duro ao lado da lareira, quase apagada. Quando o inverno chegou, a estrada lamacenta que ligava a casa à cabana congelou e ficou inacessível de carro. Então a equipe teve que percorrer todo o trajeto a pé todos os dias, carregando tudo que precisavam. Quando o contrato de aluguel da casa expirou, os 5 membros restantes do elenco e da equipe, 5 membros ficaram no final do filme, foram obrigados a passar o resto da produção na cabana, que não tinha encanamento, então eles ficavam dias sem tomar banho e adoeciam com frequência devido ao frio intenso. No final da produção, quando restavam apenas as cenas externas para serem filmadas, eles estavam queimando móveis para se aquecer. Nossa. Essa é a primeira curiosidade. Tipo, Estranhos. eu falei, né? No começo, o adjetivo que eu dei foi desfocado, porque, de fato, muitas partes do filme são fora de foco. Eu não Sim. sei se propositalmente. Às vezes Não. até acho que é propositalmente, não sei. Não é propositalmente, isso eu te Não garanto. é? Não é propositalmente. Mas, tipo, depois de ver as condições de filmagem, eu meio que dei uma passada de pano, porque é meio absurdo, né? Ao final das filmagens principais no Tennessee, a equipe preparou uma pequena... isso eu achei bem legal. A equipe preparou uma pequena cápsula do tempo, composta por uma caixa de charutos contendo uma lâmpada queimada, um pedaço de viga e fita adesiva, um cartucho de espingarda vazio, uma amostra de sangue falso e um bilhete escrito à mão. A cápsula foi enterrada no buraco cavado para criar o acesso ao porão da cabana, como uma lembrança da produção para quem a encontrasse posteriormente. A cabana foi demolida e apenas a lareira permanece intacta. A lareira. Embora tenha diminuído Estranho. progressivamente com o tempo, devido aos fãs que visitavam o local e Tirava levavam pedras como souvenir. A caixa foi finalmente encontrada e desenterrada pelos fãs. Ellen Sandweiss, que é uma das atrizes do filme, ela disse que a cena da árvore seria filmada de forma diferente hoje em dia. Abre aspas. Sim, tenho certeza de que a cena da árvore seria feita de forma diferente se fosse filmada hoje. Primeiro, não tenho certeza se seria caracterizada como um estupro de árvore, já que Sam Raimi disse posteriormente que se arrepende de ter terminado dessa forma. Acho que teria voltado à intenção original do roteiro, árvores ganhando vida e atacando Cheryl, o que também satisfaria o público e as atrizes mais feministas de hoje. E tenho certeza de que usariam computação gráfica ao invés de técnica de filmagem reversa, ou como quer que se chame, para mostrar o cipó se enrolando em mim, fecha aspas, disse Sandweiss. A resposta, só rapidinho, porque eu já tinha meio que planejado fazer um bloco sobre isso,
Mas a declaração do Sam Raimi, ele fala que se ele fizesse o filme hoje, ou na época que foi feita a entrevista, já faz tempo, ele falou que essa cena não estaria no filme, assim, em absoluto, assim. Que, tipo, Sim. foi uma coisa que, na época, ele não tinha consciência, era jovem, fez meio que inconsequentemente. E o Bruce Campbell, na época, também se opôs à cena, como ela está no filme. Uhum. Então, meio que assim, é a única coisa, talvez, desse filme inteiro que eu também diria que, assim, né, aqui erremos. Mas, ao mesmo Sim. tempo, também era uma coisa super comum em filmes dessa época pra causar choque, impacto, vender, enfim. Não desculpa, mas a gente entende. Sim. Eu acho péssimo essa Não, cena. é horrível, é horrível. Essa- E é péssimo também que no remake de 2013 essa cena continua. Ah, sério? Continua? Isso eu não sabia. Sim. Bom, mas aí é outro diretor, outra coisa, eu não lembro o que... Mas mesmo assim. Tá, seguindo aqui com as curiosidades, durante as filmagens, um cinegrafista escorregou, fazendo com que a sua câmera atingisse o rosto de Bruce Campbell e quebrasse vários dentes do ator. Eita. Ah, e por último aqui, tem se vocês quiserem saber, tem várias curiosidades muito interessantes lá no IMDb, tem tipo, sério, dezenas. Mas a última que eu coloquei aqui é que o roteiro original previa que todos os personagens estivessem fumando maconha ao ouvirem a fita pela primeira vez. Os atores decidiram experimentar de verdade, e toda a cena teve que ser regravada posteriormente devido ao comportamento incontrolável deles. Impressionante. Tudo isso com um belíssimo orçamento de $300 mil. Ou seja, o pessoal sacrificando vida, dentes e correndo risco de assalto por $300 mil no filme em si. Uhum. Aliás, é um dos poucos filmes que eu diria que não só ele é barato, como ele parece mais barato do que ele é, na verdade. Parece bem mais barato. Bem mais barato. Parece. Parece feito com $300. Mas enfim, como chegamos aqui? Chegamos aqui porque é julho, é o meu mês de aniversário, daí eu decidi dizer, não, a responsabilidade é minha. Vamos escolher um filme. Daí eu escolhi um dos meus filmes favoritos. Um dos primeiros filmes que eu vi na época lá de VHS, quando adolescente, eu com os meus amigos, a gente se juntava no fim de semana, comprava um monte de... na verdade o truque era comprar 30 hambúrgueres do McDonald's que custavam R$1 na época, então custava R$30. Entre amigos a gente dividia e ficava comendo hambúrguer frio a noite inteira. E assistindo filmes de terror, alugava 6, 7 fitas e virava a noite vendo filmes. E a primeira vez que a gente fez um desses, que eu lembro, no 1996, 97, por aí. Tava começando na high school, no segundo grau. Que a gente assistiu, entre vários outros filmes, Evil Dead. E esse foi um filme que me marcou muito, assim, porque ele... como é que eu vou dizer? Como um adolescente já nos anos 90, que foi a época que a mídia descobriu que fazer referências a outra mídia era uma coisa bacana e interessante, que não é na verdade, mas é meio apelativo, mas enfim. Todo mundo começou a fazer referências a Evil Dead. Eu jogava um jogo chamado Duke Nukem 3D, que fazia referências a Evil Dead diretas. O Duke Nukem falava groovy e outras coisas assim. Que não é desse filme, tá? Mas faz parte da cultura Evil Dead. Eu também acho que eu vi toda a trilogia original do Sam Raimi na primeira noite, então pra mim meio que se Nossa. contaminam. Mas mesmo tendo essa experiência, a primeira vez que eu vi o filme, eu já vi 3 filmes de uma vez só. Esse primeiro tem um lugar especial pra mim, assim, que eu acho que eu sempre identifiquei nele essa energia independente, tosca, atuações que não vão ganhar Oscar em lugar nenhum, uma história assim que basicamente inexiste. É uma desculpa pra coisas acontecerem, e daí o Sam Raimi é super inventivo em como ele filma, como ele faz essas coisas acontecerem, que é uma... Tipo, te coloca em 1981, terror não era filmado assim. A gente tava ali nos primórdios do Sexta-feira 13, coisa assim, enfim, o terror mais pop, que acabou se tornando a febre slasher ali
da década de 80, né? Então esse filme meio que é um dos primeiros a indicar uma linguagem futura pro terror. E tem um clima meio legal, assim, com essa coisa do livro dos mortos e obscura e tal. Enfim, eu me tornei um fã, comprei a edição especial, que é o livro dos mortos. Vamos lá mostrar aqui a página que todo mundo lembra, com os demônios desnudos. Tem a página dos olhos também, que é minha favorita, que tá no filme. Enfim, foi um filme que me capturou, assim, capturou o imaginário. É daqueles filmes que pra mim é maior do que as limitações da tela, do orçamento, do que eles podiam filmar. A mística por trás é muito maior. Tem algo no demônio kandariano e como ele se manifesta e as pessoas voam e alguns agem como crianças e tal. Tipo, é besta, é uma bobagem de cabo a rabo, mas é extremamente divertido pra mim. Esse primeiro também. Eu sempre esqueço, na verdade, que o segundo e o terceiro são comédias, total. Assim, talvez o 2 ainda fica com um pezinho no terror. E daí o terceiro ele viaja no tempo, volta pro passado. E é uma galhofa, é três patetas total, assim. Esse primeiro ainda tenta manter um certo clima de terror na coisa, mas não é assustador, né? Até pelas suas limitações. Mas enfim, eu já tô me falando demais. É um filme importantíssimo pra mim, meio que abriu os caminhos pra mim entender cinema. Um dos filmes que eu sempre volto a reassistir de tempo em tempo. E pra mim, assim, deveria ser um filme a ser visto por todas as escolas de cinema pra entender, assim, realmente, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão funciona muito bem, mas tu também tem que botar um esforço na tela, sabe? Tem algumas coisas ambiciosas nesse filme que ele faz muito bem. Tipo, quando a estrada fica destruída, eles voltam lá e eles vendem bem o efeito de que a ponte foi deformada e tal. Então tem várias nuances nesse filme, assim, que são mais bem O plano final do feitas. filme. O plano final do filme, o plano sequência ali, final bem. é muito, muito bom. Super bem feito. Então tem vários momentos, assim, o plano do espelho, que eu acho um dos mais sensacionais, assim. Que é uma trucagem com água, que é relativamente simples, mas a execução sempre me pega de surpresa, porque é uma coisa que vem do nada, assim, eu nunca espero nunca lembro que vai acontecer aquilo, e acontece, eu fico, uau, enfim. Mas queria abrir pra vocês, não sei se vocês já tinham visto Evil Dead, quem é que quer vir de primeiro, ou Uma Noite Alucinante? Pois é, o primeiro Evil Dead que eu vi foi o terceiro, foi o Army of Darkness, que daí realmente, tipo, ele é muito galhofa, é comédia, né? E é um grande filme, eu acho Quando eu genial. vi eu me lembro de ter gostado bastante, assim. Não sei se bastante, mas eu gostei, achei divertido. E eu vou dizer que até onde eu sei, o segundo Evil Dead, ele é, de certa forma, um remake do primeiro, né? Entre aspas, Os três né? são. Quer dizer, os dois seguintes são. O 2 reconta toda a história Do em primeiro. alguns minutos do filme. E a história do 2 começa, de fato, numa extensão da cena da câmera chegando no Ash no final desse filme. Tá. E o Tá. terceiro Então, reconta tá. todos os eventos do primeiro e do segundo. E daí continua Nossa. pra sua própria coisa, sim. E todos fazem alterações nas coisas, no que acontece e como acontece. Todos. Nossa. Tipo, Não, isso eu não sabia. a consistência de linearidade do Sam Raimi é zero, assim. Mas ele também não tá se importando com isso, é de propósito. O Não design do sabia que livro tinha. muda radicalmente de filme pra filme. Enfim, é interessante. Eu sei que o segundo eu já tinha visto, o primeiro, esse primeiro eu tenho quase certeza, mas não absoluto, assim, se eu já tinha visto, mas eu acho que sim. É isso, assim, é o ápice da farofice, assim, do terror, mas não, é uma coisa que eu acho que mais me chamou a atenção, assim, tipo, eu acho que, né, ele tem muitas questões técnicas interessantes, assim, mas eu fiquei muito pensando de, tipo, né, o que que
destacou esse filme de outros filmes de terror de baixíssimo orçamento e filmes, assim, meio, entre aspas, toscos, sabe? É o estilo e a Porque linguagem, cara. Foi isso aí. porque eu achei um filme que, de outra forma, poderia tipo, muito facilmente, sabe? Ter sido esquecido, assim, completamente, tipo, e ninguém se lembrasse, assim, um filme completamente obscuro. Mas não, assim, né, ele é um filme que permaneceu e meio que também, né, criou, de certa forma, a carreira do Sam Raimi, assim, eu acho que é muito... muito pela questão técnica, assim, né? Embora hoje ela pareça um pouco ultrapassada em alguns momentos, mas a maneira que foi feita ali na época, acho que é bem impressionante algumas coisas. Tipo, a cena do espelho, por exemplo, eu acho muito bom. Toda a sequência que a câmera se movimenta e entra na ação, por assim dizer, como um elemento em primeira pessoa. Digamos, a gente tá em primeira pessoa ou em terceira pessoa, acho que é a perspectiva correta. Mas, claro, eu acho que também tem um pouco, assim, É inovador, assim. é o primeiro filme do Sam Raimi, né? Sim. Tu vê que tem algumas decisões estranhas, assim, né, de Total. direção, alguns comportamentos de personagens um pouco estranhos para determinados momentos, assim, acho que é um filme também um pouco desconfortável da maneira que ele também, porque, assim, tem inúmeras cenas de, tipo, mulheres sendo mutiladas, mulheres sendo, né, tipo, tocadas fogo nelas, tipo assim, é um pouco, bastante desconfortável nesse sentido, assim, bastante problemático. E é isso, assim, é um filme que eu acho, pra mim, assim, vendo dessa vez, não causou o impacto que eu pensei que fosse causar. A primeira vez que eu vi também, ele não me pegou muito, assim, sabe? O meu irmão é muito fã desse filme, ou dos Evil Dead, assim, mas eu confesso que é um tipo de terror que não me pega muito, assim, esse terror mega escrachadão, assim, mega exagerado. E eu fiquei também, em alguns momentos, me lembrando do remake, né, de 2013, que pra mim é um filme que eu não gosto muito, assim, o de 2013, Eu tenho problemas com ele. Ele é. Enfim. porque ele é basicamente pra mim, tipo, 1h30 de cenas violentas, assim, sabe? Só que daí revendo o Evil Dead original, pra mim também, ele também é basicamente isso, assim, sabe? Mais ou menos. Tem uma. A violência desse primeiro filme é tão cartunesca e. Não, Tudo tem um tom uma coisa elevado pra mim, assim, cartunesca, né? é. O do 2013, é uma coisa bem mais gráfica, bem mais séria, né? Que É, daí já o Fé de não me Alvarez agrada nem um pouco, assim. pesa a mão demais, É, é. é. Eu não gosto do Fé de Alvarez, então. Enfim. Então, a minha experiência com o filme, eu nunca tinha assistido, já tinha ouvido falar bastante, inclusive muito por vocês. Yes! E, assim, como o Leonardo falou, ele com certeza não é o meu tipo de filme, assim, não é o tipo de filme que eu gosto, o tipo de terror que eu geralmente gosto. Mas eu não quero e não vou, né, vou tentar não fazer isso, que é incorrer no mesmo erro que eu tive quando a gente fez um episódio sobre o Maligno, que é tentar cobrar do filme algo que ele não se propõe a ser. Assim, tipo, ele é um filme que é um referencial, né, na área. Eu lembro até do Ty West ali, do X, que tem ali uma premissa que tem uns pontos de semelhança com esse filme ali. Que é um filme muito bom também. E assim, eu tive dificuldade um pouco de embarcar no filme. Eu assisti o filme no dia de noite, e faltando meia hora pro filme eu já tava cansado, e daí, tipo, eu pensei, vou retomar no dia seguinte. Uhum. E daí, como eu retomei na meia hora final do filme, a minha perspectiva do filme mudou um pouco, porque eu gostei mais, assim, do filme quando ele. Nessa meia hora final, que é quando ele vai Sim. all in ali, ele vai com tudo no Ah, escrachado, e sim. aí é massinha de modelar, é xarope de groselha, é arroz doce, é tudo. E inclusive eu gosto muito da cena dos demônios se decompondo, que ali, eu não sei se é massinha de modelar de fato, mas parece uma coisa assim, sabe? Bem feita à mão ali, né? Não, Sim. obviamente feita à mão, mas tipo, bem. É,
como vocês falam, cartunesco, caricato. Mas na primeira parte do filme eu tive uma dificuldade assim de embarcar nessa proposta, como eu sempre tenho, né, nessa coisa mais escrachada, as atuações. Eu considerei seriamente não votar em ninguém para melhor ator do filme, mas depois com o passar do tempo o Bruce Campbell vai se destacando ali, né? Mas no final das contas eu achei o filme interessante, ele é divertido, com certeza ele não perdeu a minha atenção em nenhum momento, ele te captura assim. Mas é isso, tem que aceitar essa proposta escrachada de trashzão mesmo. E quando eu consegui aceitar isso, no final ele foi um bom entretenimento. Eu acho uma coisa interessante também no começo do filme que me chamou a atenção é que ele tem pouquíssima introdução, né? Ele já começando, a gente já sabe o que vai acontecer. Tipo, o filme não. Porque muitas vezes, hoje em dia, tem tipo, todo um preâmbulo ali, todo um desenvolvimento, que as coisas. Parece que os filmes demoram a começar. Apesar né, de que esse filme o demora pra conflito. começar, de fato, na real. Eu não acho, eles já começam ali na estrada, tu já sabe o que vai acontecer, estão indo pra casa, e as coisas estranhas já começam acontecendo, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquelas cenas, tipo, a primeira vez que o Ash desce no porão, que daí tem uma câmera na cara dele, ele para, ele começa a olhar, e daí a câmera gira devagarinho, pra mostrar todos no porão, vira pra parede, a gente fica o tempo na parede, daí volta pra cara dele, tipo... Tem vários momentos assim que tu vê que o Sam Raimi tá inventando maneiras de chegar a 90 minutos que ele precisava pra essa coisa passar nos cinemas. Que é meio... Não, mas... Que torna pra mim o começo um pouco arrastado até. Não sei, eu não achei tanto. Mas... tem uma progressão ali, né? Mas... A gente já é introduzido ao conflito que é um conflito super simples, como tu falou, né? O filme é super simples, né? Tipo, pessoas num lugar amaldiçoado ali e coisas estranhas acontecem, coisas muito estranhas acontecem. E era só queimar o livro. Era só queimar o livro. Sempre foi só queimar o livro. Só queimar o livro, sim. Tá. Mas é isso, tipo, eu tive sensações mistas com o filme, assim, tipo, de entender, eu acho que eu consegui entender ali, tipo, entender sim, né, mas abraçar a ideia de que ele é um filme com uma proposta que não é exatamente a que mais me pega sempre, e lidar com isso e entender isso e eu acho que é um filme respeitável, um referencial, assim, na área, e é isso, eu consegui no final ter uma experiência melhor, né, me abrir mais a proposta. Massa. E Wagner, estamos contigo. Então, também não tinha visto. Eu só vi um Evil Dead, que foi o Ascensão, de 2023, se eu não me Que engano. esse eu gostei muito. Também é muito bom ver no cinema esse filme do caralho. E esse primeiro tava na minha lista. Enfim, gosto bastante do Sam Raimi. Já tava um tempo pra assistir. E o que mais pegou também foram aspectos técnicos, assim. Acho que é um filme, a maneira como ele é filmado do caralho, assim. A questão da gente ter o ponto de vista do demônio ou dos demônios, né? Então aquela câmera flutuante, assim. Acho que tudo isso que envolve essa própria cena do porão, assim, dessa volta da câmera 360 graus, eu acho muito foda, assim. Acho que é um filme... A maneira como ele filma certamente não é comum dos filmes desse período de terror, assim. Então, acho que eu fiquei... O início do filme é o que mais me deixou de boca aberta, assim. A maneira como ele é filmada, eu achei muito refinado, inclusive. Né? E acho que faz o filme deixar de ser um terror qualquer, porque em termos de história ele é, de fato, bem simples. As atuações eu acho ok também, acho que são até boas para esse tipo de filme. Compara com outros filmes B da época, é bem... Eu acho que são atuações bem ok, assim, para filme de terror, tradição de terror, tradição de slasher, são até boas atuações.
Mas também não me pegou tanto assim. Não sei se eu esperava outra coisa, mas o final, ao contrário de alguns, o final do filme ele já me, assim, embora seja um filme curto, né? A história dele também é muito simples e eu acho que eu acho que deveria até ser, deveria não, né? Eu acho que até poderia ser um filme menor do que é. Sim. Então chega no ato final, eu já tô um pouco cansado, assim, sabe? Eu acho o ato final meio, a ação do filme eu acho meio truncada, por limitações técnicas, né? Então, vários cortes, eu acho que tem umas elipses ali do filme não funcionam. Então os personagens estão no local, aí na cena seguinte eles já estão em outro local, mas peraí, nada indicava que eles iam voltar para esse local. Então tem umas coisas assim, a ação também muito fatiada, tu não entende muito bem o que está acontecendo. Então a ação eu acho bem limitada, né? Limitada por questões de fato técnicas. O humor também eu não, embora às vezes eu curta alguns filmes escrachados, o humor também não me pega. Então eu acho o ato final assim meio confuso. E aí chega um momento que eu já tô olhando o relógio, tá? Quando é que vai acabar, sabe? É muito grito, é muito corte, é muito sangue, é muito. Chega, tá bom, né? Então eu acho que ele é um pouco. Eu acho que poderia ter sido um curto do que um longo. Mas ok. A sonoplastia também eu acho do caralho, assim, dá uma tensão enorme, aqueles gritos. Mas aí ele é um filme, assim como Os Corpos Decapitados, eu acho que eu gosto desse filme meio fatiado, assim, né? Então a maneira como ele é filmado, a sonoplastia, né? Esses aspectos técnicos, mas o filme como um todo, assim, ele não me pega tanto, né? Eu acho um pouco, ok, é louvável. O que me pega mais, eu acho que é um aspecto histórico, como alguém que gosta de terror. Eu estou vendo mais filmes de terror ultimamente, estou bem interessado. Historicamente eu vejo o valor dele, assim, pô, um filme de 81, ele é filmado de uma maneira super não convencional, isso me chama a atenção, mas como experiência eu fiquei, ok, legal, gostaria de ter gostado mais. Pai, isso é o oposto da minha opinião com esse filme, mas ok, eu também vi ele mais jovem, acho que isso tem um impacto diferente, mas pra mim esse filme é basicamente superior como experiência, assim, é um túnel do terror, coisas acontecem e, né, nessa vibe ele é divertido, assim, no momento que tu para pra pensar qualquer coisa, assim, vamos ser sinceros, né, desenvolvimento de personagem é negativo nesse filme, não é que não existe. É, ninguém aprende nada, não tem um arco de nada, talvez a única coisa que volta é aquele colar não, penduricalho que ele dá, que é um espelho, uma lente de aumento numa corrente pra namorada dele, que ele usa pra puxar o livro pra perto, tipo, não faz sentido, sabe? É uma bobagem. Não, assim. não. Agora eu fiquei me perguntando. Agora eu fiquei me perguntando o que seria um desenvolvimento de personagem negativo. É tipo, tu começa o filme sabendo mais dos personagens do que tu sabe no final do filme. Olha, mas é o que esse filme é! No momento que tu bate o olho nos personagens, acho que tu tem uma impressão mais definitiva do que no final do filme, que todo mundo já virou demônio e morreu, e tu fica, tá, qual é o, qual é o impacto que tem essa gente morrer? Nenhum, zero. É só coisas divertidas, assim. Até nesse aspecto, eu acho que o filme se vê bem, assim, que ele não dá esse peso pro coisa. E como o Leonardo falou, assim, por mais que ele tenha várias mulheres sendo vitimizadas, que eu óbvio que entendo que é problemático, não sou cego a isso, mas acho que o tom do filme como um todo, assim, meio que esvazia isso pra mim. Eu não acabo não me sentindo incomodado, exceto com a cena da árvore que a gente já falou, mas como o próprio Sam Raimi se sente incomodado com ela hoje, então é meio também irrelevante criticar muito. Só que, enfim, não deveria estar no filme e tá lá, enfim, vivemos com isso. Tá no filme, né? Tipo, É. Mas vou dizer também, eu entendo. É década de 80 quando tu fazia um filme de terror, tu fazia um filme pra
pessoas num drive-in que iam estar prestando meio que zero atenção e tu precisava de algo realmente chocante, assim, sacudia a pessoa pro público adolescente parar de se beijar, olhar pra tela e dizer, que interessante, e daí voltar a se beijar. Então os caras faziam coisas bem mais radicais que isso. Bom, Leonardo sabe, a gente já viu Canibal Holocausto, tem coisas Nossa, muito mais gráficas e violentas e é década de 70 ainda, né? Então o terror sempre teve essa dificuldade, precisamos chamar a atenção e muito rápido, e isso fala mais dos cineastas do que dos filmes até. A resposta era, não, vamos botar violência sexual. Isso é a coisa que o filme precisa. Quando a gente só tá falando de demônios na floresta, sabe? Não tem porquê. Então fica a minha crítica aberta a isso, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme acaba esvaziando um pouco porque ele é tão sem conteúdo, é tão descerebral, Não, que até isso completamente. alivia, Não, assim. totalmente. Não tem conteúdo nesse filme. Assim, a história é um fio e, tipo, depois só coisa acontece, assim, né? Mas eu acho que também, acho que tem uma coisa que faz bem e mal pro filme ao mesmo tempo. Eu acho que faz bem no sentido de, Faz bender. como experiência, assim, o Wagner só revirou os olhos. Não, acho que como exemplo, assim, sabe, de diretor iniciante, assim, né? Que eu acho que tem várias decisões, assim, de cenas, assim, que eu acho muito estranhas, né? Por exemplo, Tu tem vê ali o quão verde o Sam Raimi é nesse filme, né? Tu literalmente vê Exato, na exato, tela isso. exato. O que eu também acho um pouco interessante, assim, sabe? Tipo, tem ali a cena que uma das gurias vai deitar no quarto e, de repente, se ouve um barulho, daí o namorado dela entra no quarto e a janela tá Tá quebrada e ela quebrada, sumiu. ela sumiu. E a reação dele não é, tipo, pular pela janela, correr atrás pela floresta ou gritar o nome dela. Ele fica, tipo, no quarto, meio que em silêncio, assim, dele abre uma porta com calma. Será que ela está aqui? E, tipo, é uma coisa muito, cara, quem é que, sabe, é uma reação muito nada a ver com o contexto, assim, sabe? E eu acho que tem, sei lá, tem essas coisas, assim, né? Acho a própria cena ali que eles se reúnem ao redor da fita, né? Que eles vão ouvir daí o doutor falando sobre, enfim, a experiência dele Ele com... recita passagens do Livro dos Mortos. E isso é a coisa mais genial desse filme. Eles acham o Livro dos Mortos e o jeito que o encantamento funciona é através de uma gravação de uma pessoa em outro lugar lendo a mesma coisa. Sim, isso é legal, isso é legal. Muito estúpido. Sim. Não, mas isso eu acho legal, tipo, porque a gravação em si invoca o demônio, né? É só, tipo, essas decisões meio toscas, assim, sabe? Eles encontram o Livro dos Mortos no porão junto com uma escopeta e outras coisas. Tipo, ninguém fica um pouco desconfiado ou com medo. Eles, vamos levar isso lá pra cima e vamos dar uma olhada nisso. E daí a própria cena deles ouvindo isso e, tipo, com uma vibe, assim, meio, isso aqui é só uma brincadeira, tá tudo bem. Então, eu acho que, tipo, se fosse todo mundo ali fumando maconha, como era a ideia original, faria mais sentido, assim, sabe? Acho que ela até adicionaria um pouco pra essa cena ficar mais surreal, assim, mais bizarrona. Mas é isso, assim, acho que essa... Eu acho que tem uma clara... Acho que tinha uma clara ideia do Sam Raimi na questão técnica, né, de como mostrar essas coisas de maneira mais diferenciada, mas outros quesitos o filme deixa mais a desejar, né? E eu concordo com o Wagner, acho que o filme funciona mais como um recorte histórico, assim, tipo, a importância que esse filme teve pro terror na época e tem até hoje, assim, tanto que até hoje fazem filmes de Evil Dead. Inclusive, essa semana saiu um filme de Evil Dead no Brasil, que eu nem sabia que ia sair. Evil Dead Burn! Burn, o filme, que eu nem sabia, assim, que ia sair, também não tava esperando. Estou curioso para ver daqui a 45 dias. Mas eu gosto bastante dessa cena da descoberta ali, de como acontece o... Tatra!
a posição. Amistroben, Hazarta, Tanter, Tá, não Manor, começa a falar que daqui a pouco tá. Mansizon Hazanzobar, Sumundaropsa, Darhis Haikur Dunsderotza, Kanda, Desculpa. Se tiver um demônio na tua casa agora, tu sabe de quem é a culpa. Pois é. Tem um demônio, mas é um cachorro, aí tá tudo bem. Desculpa, Wagner, eu te cortei. Não, eu gosto da maneira como é feito, assim. Eu acho que a mitologia eu acho interessante, embora seja um filme mitológico, né? Poderia ter explorado mais. Não é à toa que teve sequências, né? Eu acho essa mitologia dos livros dos mortos bem boa. Também acho que, tipo, embora sejam adultos, os atores, os personagens são meio adolescentes, né? São idiotas, então é meio que... também, nesse tipo de filme é isso, é um bando de gente burra vendo um livro do diabo e, vamos ler o livro do diabo. Então, assim, e eu acho uma boa saída a gravação, assim, que é a gravação que conta essa mitologia do filme, assim, e acho uma maneira esperta e eficiente, sabe, em ter... Agora, falando, semana que vem, nós temos a Odisseia do Nolan, né? Em tempos de Nolan, que a gente vai ter lá o cientista que vai explicar tudo no quadro, você é um idiota, é assim que funciona, né? É isso, é uma fitinha ali, é uma gravação de um cientista, sei lá quem, que fez um experimento, deu merda, e ele gravou aquilo em contrário. Tipo, eu acho rápido, eficiente, acho que funciona. Eu não lembro se é nesse filme, na fita, ele teve que matar a própria esposa, né? O doutor ele que descobriu a coisa. Que precisou não matar, decepar toda ela, né? Sim, isso, ele desmembrar. Foi meio que... Bodily dismemberment. Foi uma espécie de Elise Matsunaga. Que isso, Wagner? Meu Deus, cara. Desculpa. Meu Deus, cara. Eu dei uma de Rafael agora. Opa, oi? Por favor, vamos manter um nível, né? Por favor. Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa. Enfim, não sei pra onde a gente quer ir, porque uma coisa eu sabia no momento que eu escolhi esse filme e no momento que eu reassisti ele. É assim, é um filme difícil de falar porque literalmente só coisas acontecem o filme. Mas eu não sei pra que lado vocês querem ir, a gente meio que já falou da coisa... Tá, tem um plano nesse filme que sempre me incomoda, e sempre me incomoda desde a primeira vez que a gente viu, ou que eu vi, que é quando, no começo do filme, quando apresenta o Bruce Campbell, eu não sei se vocês perceberam, ou se incomodou vocês também, o primeiro plano dele no carro, ele olha diretamente pra câmera, assim, com uma cara completamente fora de personagem, ele dá um sorrisinho, olhando pra câmera, e tu fica... Sério? Por que isso tá no filme? Tipo, é coisa mais bizonha, assim. Não percebi isso, não lembro. Bah! E tipo, e momentos como o Wagner falando que tem lapsos de tempo que não funcionam. Eu imagino que seja porque eles ou filmaram e ficou ruim, ou não puderam filmar pedaços inteiros do roteiro, assim. Eu acho que tem uma coisa meio... Isso não deu pra fazer, que é forte nesse filme. E ele acaba com esses buracos em momentos que são, em parte, charmosos, em parte incomodam mesmo, que eu acho que as coisas não seguem uma lógica. Personagens entram na casa e daí saem da casa e daí voltam pra casa e daí pegam o carro e daí a ponte tá destruída e daí volta e daí o carro não funciona e daí o carro funciona, tipo, oi? Tem essa parte que o Ash vai levar, é a Cheryl, eu acho. Isso, é numa dele. Ela quer sair de lá, por óbvio, né? Ela quer sair daquele lugar de qualquer jeito, ele vai levá-la de carro, aí não dá, eles ficam lá, né, parados na floresta, aí pula, a gente volta pra casa e eles estão na casa. Tipo, super de boa, assim, ok, estamos aqui. Como se nada tivesse é verdade. Por que eu fiquei super confuso com aquilo. Eu voltei, eu fiquei, eu perdi alguma coisa, porque assim, nada indicava que eles iam voltar, né?
Sim, Só é esse muito. corte, assim, muito estranho. É muito. Tem Eu um também fiquei me pedaço de questionando, filme que pensei, tinha nossa, que cabe aqui que tiramos fora. eu fiquei me questionando também, que nem o Wagner, eu fiquei, nossa, o quão desatento eu sou. Daí eu fiquei pensando, tipo, o que aconteceu aqui? Mas não, é só o filme que presume que eles já estão lá. E esse negócio que vocês falaram de que é quase o conteúdo de um curta espichado 80 minutos é muito real. Inclusive porque o filme é meio que a continuação, entre aspas, de um. Acho que é média-metragem já nessa duração, um filme de 31 minutos chamado Within the Woods, ou Dentro da Floresta, do Sam Raimi também, com o Bruce Campbell também, que ele vai pra uma cabine, uma cabana no meio do mato também. Só que lá daí tem um cemitério indígena e coisas assim que é um pouco mais. Ainda mais culturalmente insensível e tosco. Mas é amplamente considerado assim a prequela, digamos assim, do Evil Dead. Eu nunca assisti, por algum motivo ou por outro. O meu Evil Dead veio com um filme bônus, mas é um outro filme do Bruce Campbell, não tem nada a ver. Nem com o Sam Raimi. Então, tipo, oi? Por que vocês não botaram o curta, o filme de 31 minutos aqui? Não sei. Mas eu não sei, pra mim fica muito escancarado isso, que o filme tá sempre inventando motivos pra expandir o tempo. Tem muitas cenas no começo ali que criam um clima assim, elas funcionam. O Sam Raimi é inteligente, mas o efeito acumulativo assim ao longo do filme me desgastou assim revendo. Por exemplo, tem uma cena que ele pega uma motosserra e é a cena clássica e daí ele vai na cabana de ferramentas lá, pega a motosserra e vai pra cima da namorada dele. Daí ele muda de ideia e daí corta pra outra coisa. Pois é, eu fiquei até o final do filme, a partir dessa cena eu pensei, ele vai usar essa motosserra em algum momento, né? Não usa. Afinal, o filme já indica que todo mundo precisa ser desmembrado não tem o que fazer. E não, nunca mais. Eu vi esse tal da motosserra. Pra uma série conhecida por o seu protagonista arrancar uma mão para botar uma motosserra no lugar, esse primeiro filme é extremamente contido em motosserras. Mas eu acho que é muito. A gente não sabia como filmar com uma motosserra, então a gente implica ela e vambora. Acabou. Não tem nada. Esse pichamento de tempo também tem tipo aquela cena também do que o Ash dá de um copo d'água pro amigo dele que evidentemente já está morto, possuído pelo demônio, e ele conversando com o amigo, dando um copo d'água, assim, tipo, até ele se dá conta, acho que meu amigo já foi dessa pra outra, assim. Não, esses momentos são meio truncados, assim, sabe? As coisas tipo, cara, por que eu tô vendo isso, sabe? Essa cena não faz nenhum sentido. Assim, nenhum sentido. Mas o amigo morto me deu uma cena que eu genuinamente acho engraçada, que é essa cena patética, né? Dele dando água. O homem tá todo estribuchado lá, aí ele deixa cair o copo. E aí depois ele vai lutar, o Ash vai lutar com outra demônio, que eu já não sei qual mulher é, porque assim, eu já me perdi essa altura do campeonato. É a namorada e dele, ela é a joga linda. É a linda. E ela joga ele em cima do cadáver do amigo. E é engraçadíssimo aquilo, né? Porque, meu, sem cerimônia alguma, né? Já toda uma construção, assim, dele. Ah, meu Deus, meu amiguinho morto. Aí depois o cadáver tá lá tirado de qualquer jeito. Não, aquilo é muito bom. Esse filme Diga. Essa cena no Evil Dead agora que a gente tá conversando me remeteu uma cena no Blade, no que a gente fez esses dias, que é quando o Whistler tá sentado morrendo e o Wesley Snipes tá lá com um pedacinho de gás de branco, assim, tocando nas 500 feridas que ele tem no corpo, tipo, deixa eu te ajudar a não mesmo. Muito bom. Tipo, nos bastidores se dizia que o Wesley Snipes não conseguia parar de rir nessa cena, porque não fazia nenhum sentido pra ele. Mas eu tava revisando aqui, porque o Rafael falou um negócio que me deixou intrigado, que, tipo, eu falei que eu achava que o filme começava super rápido, que, tipo, as coisas começavam a acontecer. E daí o Rafael falou, não, mas o filme demora pra começar. Eu fui ver, com 8 minutos, o demônio já tava possuindo a Sherry, fazendo ela desenhar o Bob Esponja. É o livro, ele desenha o livro. Ela desenha o livro. Sim. Pra mim,
Parece Bob Parece Bob Esponja, Esponja, assim. Mas eu vou dizer que tá, uma coisa eu confesso que eu não entendi, assim, eu não entendi por que a gente vê o demônio desde o começo do filme? Por que o filme já começa com o ponto de vista dele? Por que ele não aparece depois que eles encontram o livro dos mortos? Boas perguntas. Isso, tipo, Acho que tu tá numa linha de raciocínio que é, ninguém teve. porque parece muito, tipo assim, tá, o demônio existe nessa floresta, ele está nessa floresta o tempo todo. E daí, tipo, em algum momento, quando Não, alguém tanto que no quando alguém começo, abre o antes ainda, quando eles livro... estão no carro. Quando eles estão no carro, eles falam um negócio que é tipo, eles conseguiram aquela cabana com um aluguel muito barato. Eles falam, deve estar em más condições. Eles falam, tipo, é porque tipo, é muito barato porque lá se sabe que tem, ou tipo, né, se pressupõe que tem alguma coisa estranha. Se pressupõe que tem alguma coisa estranha, por isso que é muito barato. Eu acho que é o que eles querem dizer com essa fala. É um demônio doméstico, ele não sai dessa floresta, ele não tem poder pra sair dos confins dessa floresta. Tá, eu vou dar minha... Eu entendi que são seres enfraquecidos, né? Eu acho que eu não sei se é um cientista, o cara da gravação lá, enfim. Ele é um historiador, se não me engano. Um arqueólogo, algo assim. Que ele disse que as criaturas não estão mortas, né? Eles estão nesse estado ali, e elas precisam ser invocadas. Então eu entendi que esses espíritos estão lá, mas estão fracos, né? Então eles precisam de alguém que complete o ritual que os invoque, né? Não, tá. Aí tem a explicação, essa existe. Os espíritos estão no local, eles assombram aquele local, por isso que o historiador leva o livro dos mortos pra lá. Só que os encantamentos, na verdade, abrem o corpo humano a ser invadido. Tipo, no momento, o demônio consegue ter alguma certa influência sobre as pessoas. E aí entra um pouco de explicação, como a Marvel diz, no prize, sem prêmio. Que é tipo, quando algo não tá na página e tu, na tua cabeça, inventa uma desculpa pra aquilo acontecer, ou algo não tá no filme e tu inventa uma desculpa. Aí vem um pouco da minha explicação inventada, que é... Ele tem alguma certa influência nas pessoas, ele consegue, por alguns segundos, fazer a mulher desenhar o Bob Esponja pra levar eles até o livro dos mortos, mas não consegue possuir eles, de fato. Tanto que as possessões começam meio que imediatamente após a leitura das palavras. Agora, por que o Ash é aparentemente invulnerável, isso não sei. É invulnerável até o final, né? O Ash me incomoda. E aí, isso eu acho confuso, porque pra mim fica claro que é uma possessão, só que a partir que os demônios são liberados, né, que é feita lá, que é feito o ritual, aí parece que aquilo age como um vírus, né? Então alguém é cortado e logo depois vira um demônio, aí eu fiquei, tá, mas é uma possessão? Parece uma dinâmica meio zumbi também, né? Ou é tipo um vírus, mas se for essa pegada tipo zumbi, por que o Ash é todo fatiado lá, todo cortado e nunca se transforma? Então isso eu fiquei meio, tá que estranho, não tô entendendo. O poder do protagonismo. Mas esse filme é campeão, acho que mundial, talvez, dos momentos... Claramente alguém está possuído, voando, falando em línguas que não fala, de trás pra frente, e ameaçando que vai matar todo mundo, e todo mundo... Não, linda, desce daí! Vamos conversar! Você está bem? Acho que você está doente! Agindo como se fosse a coisa mais natural do mundo, assim, é muito engraçado. Sim. Claro que o Sam Raimi, com certeza, sabia disso na época e fez escrachadamente, mas é muito... Até hoje é um trope que meio que em filmes mais realistas me incomoda muito, assim, no Exorcista é onde o filme desanda um pouco pra mim, tu vê a guriazinha toda endemoniada, deformada, com lacerações pelo corpo inteiro, e todo mundo, minha filha, você está bem? Vamos tomar sorvete. A Linda faz sentido porque é a namorada dele e ela volta ao normal, né? Não, a Linda é a irmã dele. A namorada dele é a Beth. Não, é a Linda, desculpa. É a Linda. A Linda é a namorada. É a outra que eu tô falando aqui, voa no começo lá, que é a irmã do Ash.
A seguradora de Aquela vela, né? Porque sentada são no- 2 casais. Isso. E ele leva a própria irmã, por quê? Não sei, E a mas. própria irmã, não sei. Mas a parte da Linda eu gosto. Tem um fio de construção ali dele com a Linda, Sim, né? sim. E dele A jogada com os no olhos, que demora 6 Ai, séculos. Ai, meu Deus! Meu O Deus, negócio cara. dos olhos, eu fiquei, Nossa. pelo amor de Deus, gente. O Ash finge que Aquilo tá parece dormindo, né? Ela olha, e daí parece ele olha, muito dela olha. Parece muito um exercício de estudante de cinema. Assim. Sim. Ela dar close nos olhos. Só que é muito mal montado. O timing dos cortes é horroroso. Aquela cena ali é tipo. É um lixo. E pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Não precisa. É pra construir o amor deles. É. É pra mostrar que eles são um casal apaixonado. E depois, quando ele tá enterrando ela, eles têm o callback dos olhares com ela morta, se fingindo de morta. Exato, isso é legal, isso é legal. Tipo, tem um motivo, mas é muito toscamente executado. E daí ele vê que. Cara, o Ash tem uma caixinha pequena que tu claramente espera que vai ter um anel dentro. E tu fica, Sim. ok, ele vai propor pra ela. Ele tá pedindo ela em casamento. E daí, ao fim e ao cabo, eu te amo, olha só, tem uma valente de aumento. Tipo, É um colar extremamente feio e genérico que ela coloca. Ash, eu nunca mais vou tirar, eu adorei. Aquilo é muito engraçado. Eu fiquei realmente pensando se tipo, isso era bonito na época, tá bom, vou aceitar. Nunca. Aquilo parece uma lente de aumento, eu não sei porquê. E daí. Parece uma lente de aumento. Eu fiquei esperando o tempo inteiro. Tá, isso é lembrança da primeira vez que eu vi. E algumas vezes subsequentes, depois de muito tempo, assim, não lembrar que aquele negócio existe. Eu imaginava que ele ia queimar o livro dos mortos usando como uma lupa com um sol, uma lareira, alguma coisa. Mas não, nem isso tem. Ele usa o colar pra puxar o livro dos mortos só. Tipo, podia ser qualquer coisa. Depois eu me senti muito idiota, que ele puxa aquilo e eu pensei, ele quer ler o livro, o que tá acontecendo? Ele é míope, vai tentar. Não faz o menor sentido. Não, eu só jogo o livro na lareira. E outra coisa que eu acho genial é, tipo, a quantidade de... O Wagner elogiou a sonoplastia e eu acho que é elogiável mesmo. Ela é boa, inclusive, pro orçamento e pra quantidade de diálogo que é dublada nesse filme. Que eu acho que é todos. Acho que eles não tinham um som direto. Acho que é meio El Mariachi nesse sentido. Mas tem um momento que o Ash tá caminhando pela casa e é uma câmera do teto, assim, é muito a fuder o plano, é de cima, não usual. E daí toda vez que passa uma viga na frente da tela, tem um efeito sonoro assim, que não faz o menor sentido realisticamente, assim, mas é muito... cria um clima, assim, é muito bom. Eu acho muito legais essas ideias do Sam Raimi. A câmera, quando voa correndo também, ele põe... Sempre tem um barulho... Tudo que aparece na tela tem algum barulho associado, assim, é muito bom. Eu acho muito legal quando eles chegam na cabana, e que daí o outro cara, que eu não me lembro o nome, ele vai caminhando até a porta e tem aquele banco que fica batendo sempre na parede de fora da cabana. Quando ele abre a porta, o banco para, assim, eu achei muito legal. Assim. Ali quando ele tenta criar um climinha no começo, ele é muito competente também. Sim. Tipo, tu olha pra cabana e tu já sente a vibe ruim do local antes mesmo de acontecer qualquer coisa, e isso eu acho... Essa cena também é incrível, os caras não percebem, né? Tipo, o banco nitidamente batendo, e aí do nada o banco para quando eles abrem a porta e tipo, beleza, vamos entrar. Não, mas eu adoro que tá o babaca lá abrindo a porta e os outros lá atrás, né? Tipo, te vira aí, maluco. Sai aí. Sim, primeiro entra tu, depois a gente vai atrás. Se é que a gente vai entrar, vamos ver o que vai acontecer contigo. E a chave em cima da porta, e depois, eu não sei porquê, a irmã do Ash sai da casa, e daí quando ela vai entrar, a chave está do lado de fora, em cima da porta de novo. Sim. Quem é que dentro da casa saiu da casa pra fechar a chave, botar a chave no lugar original e voltar pra dentro da casa como? Não sei. Isso não faz nenhum sentido.
que ela tá voltando do encontro com a árvore, ou do incidente com a árvore, e pega a chave ali e não consegue abrir, tipo, oi? E daí o Ash abre a porta de dentro sem chave. Sim. A magia do cinema está em ação aqui nesse filme. É legal que eu sou o maior fã e eu sou o que mais procura buracos do filme, mas é que pra mim tudo isso faz parte do charme. Não é muito difícil, né, achar os Não. buracos. Não é nem um pouco difícil. Inclusive nas pessoas. Ah, a faca no tornozelo dói até hoje. Por mais Nossa, fake que pareça, aquela dói em mim quando é esfaqueado. Uhum. Aquela É um lugar muito sensível. É que ele se demora também, né? É isso que me cansa num certo momento. Ele fica, né? É. Ele estende a cena, assim, tá? As cenas dos demônios morrendo entre aspas, né? Porque na verdade. Aí também os demônios gritam, eles gritam, aquele grito fica, parece que são minutos, assim, o demônio gritando. Aí chega uma hora assim, putz, tá bom. E o Ash só reagindo, olhando, daí eles morrendo. O Ash olhando, eles morrendo. Daí fica essa coisa. A quantidade de planos de Bruce Campbell olhando para algo também é Olhando uma coisa para algo, surreal. sem saber como reagir. Mas uma coisa que o Alexandre falou que eu concordo muito, assim, que acho ali talvez na meia hora final, nos 20 minutos finais, que o filme dá all-in, digamos assim, eu acho que também é o mais perto do clima Evil Dead que eu pelo menos tenho na cabeça, assim, sabe? A referência que eu tenho de Evil Dead, assim. Essa coisa é realmente totalmente malucona e o Bruce Campbell ali com sangue no rosto e, tipo, enfrentando demônios à la louca, assim, sabe? Sim. E ali o que eu acho muito legal também na cena ali na cena do espelho, quando ele coloca A mão dentro do espelho. a mão dentro do espelho e o espelho é meio água também. Que é a minha cena favorita do filme, spoiler. Ali eu achei legal, sabe? Ali eu achei que tem um toque que eu acho que eu senti um pouco mais de falta no filme dessa certa mutação da realidade, sabe? De que não só o livro dos mortos vai invocar os demônios que vão possuir as pessoas, mas como a própria realidade ali da cabana, da casa, pode se transformar em uma coisa meio... Tu não sabe exatamente onde é que tu tá, assim. Acho que eu senti um pouco de falta... Não senti um pouco de falta disso, mas eu gostaria de ter visto mais, assim, porque isso me instigou de alguma forma. Spoilers futuros, Uma Noite Alucinante 2 é 100% sobre isso. Ah, tá, então tem que rever esse filme. Tem que rever esse filme. Só que talvez não tinha o contexto ainda pra entender o 2. Pode ser. Apreciar, eu acho que... Agora que tu falou que o 2 meio que dá no começo um corridão, assim, do que aconteceu no primeiro filme, eu acho que faz alguns anos, talvez, estivesse passando o 2 em algum canal, e daí ele dá esse corridão no começo, o que tá acontecendo aqui? É assim que o Noite Alucinante, tão rápido no começo? O que eu tô vendo aqui? Eu sempre confundi um pouco, eu pensei que o 2 fosse totalmente um remake do primeiro, mas não é, né? Não, ele inclui um remake do primeiro, de certa forma, Uhum. mas daí também ele já faz alterações nas coisas que acontecem. E tem coisas que reacontecem no 2 porque o Sam Raimi gostava do negócio e agora pode fazer efeito com mais dinheiro. Uhum. Então é bem esquisita, assim, a relação dos filmes. Ao mesmo tempo eu acho legal, eu gosto dessa... Uma coisa que eu acho que é pouco valorizada na nossa cultura, a gente exige, e a Marvel no cinema é muito isso, assim, que a continuidade tem que ser constante, perfeita e impecável. Se um personagem sai da tela no filme A, no filme B mostra pra onde ele foi. No filme C a gente vê o Hulk indo no banheiro. Olha só que interessante. O Hulk está no banheiro. E cara, quando tu lê quadrinhos antigos, que são muitos, digamos, Homem-Aranha, tu tá lendo muitos capítulos do mesmo personagem feito por autores diferentes, por artistas, desenhistas diferentes, eras diferentes, enfim, mandatos de publicação diferentes. Tem uma variabilidade na continuidade que é uma coisa que eu acho fascinante, assim, que eu acho muito legal. Que é tipo, o artista começa, Homem-Aranha luta contra o Dr. Octopus,
seus vilões e briga com... Tem dificuldades na faculdade. Daí o autor B vem e assume o livro e diz, mas pra mim o Homem-Aranha, na verdade, tem mais se preocupar com o J. Jonah Jameson, e daí muda o foco da história toda, e vilões voltam meio que com explicação ou não. E eu acho que o Uma Noite Alucinante faz muito bem isso, assim, de, tem uma continuidade, sim, os filmes são continuações, mas não é uma continuidade perfeita, ele nem se importa muito com isso, assim, ele muda designs, muda eventos, muda a ordem de coisas, conforme funciona no filme, e pra mim torna ambos os filmes melhores, assim. Mas eu acho isso fascinante. Eu gostaria que mais filmes assumissem algo assim. E é engraçado que hoje, quando as coisas têm continuidades não perfeitas, o pessoal reclama muito, assim, né? O Terrifier 3, por exemplo, meio que dá uma curva. A última vez que eu vou falar de Terrifier nesse podcast, talvez. Sei. Dá uma curva à esquerda. Terrifier nem história tem. Oi? Terrifier nem história tem. Tem continuidade. Sim. Tem lore pra dias. Mas o terceiro dá uma curva à esquerda completamente, assim, em tudo que tu pensa do 1 e do 2. E não faz sentido nenhum. É tipo, ok, é pra que eu quero levar a história agora? Sabe? Acho... Às vezes isso tem valor. Eu não acho que tudo que é filme... É que negócio, não tem um jeito certo de fazer. E nenhum é superior ao outro. É só que a gente não precisa ficar fazendo tudo de um jeito só o tempo inteiro. É que eu não vi as continuações, as sequências do filme. Mas uma coisa que acho que vocês já falaram, já foi falado, eu só vou ressaltar que eu acho que vai ao encontro disso. Esse filme ele tem muitas experimentações estéticas, né? E ele tem uma capacidade muito legal de te surpreender de maneiras estéticas diferentes. A utilização, acho que como o Wagner falou primeiro, a utilização da câmera como elemento de tensão, no começo do filme, principalmente, é muito boa. Né? É uma ideia simples e boa, muito replicada também. E aí também, daqui a pouco ele se surpreende de uma forma quase surrealista, que é a cena do espelho, por exemplo. E daqui a pouco ele vai para um trash total, assim, que é aquela que eu falei das massinhas se decompondo, dos demônios se decompondo, aquele negócio que sai da manga que parece, sei lá, um mingau de milho, um arroz doce, que eu não sei o que é aquilo. Arroz doce, parece, né? Então ele tem muitos caminhos estéticos que podem gerar, sei lá, adaptações que sigam algum deles ou, sei lá, misturem. Ele deixa muitos caminhos possíveis por experimentar tanto, e experimentar bem, né? Muitas vezes, né? Sim. Às vezes nem tanto. Essa questão surreal acho que também é interessante. E aí vem, pra mim é uma combinação de fatores que levam a esse efeito, mas eu acho um efeito final muito potente nesse filme. Que é uma mistura de um pouco de inexperiência do cineasta, de estabelecer bem o ambiente, mas ao mesmo tempo tem uma certa malícia, não digo, não é malícia a palavra, mas uma certa malandragem em como o Sam Raimi encolhe e espicha a cabana em si. Que além de diferentes cenas, ela parece ter tamanhos diferentes por dentro. Tem cenas que ela é quase um cômodo com um corredorzinho e uma outra coisa. Em outras parece que é uma baita casa com vários quartos e várias coisas, e cozinha e sobe, desce, e sala de jantar. Que eu acho muito bom, assim. Eu acho que em parte é porque ele realmente não estabelece o ambiente. Mas ao mesmo tempo, essa desorientação que a gente fica com o lugar meio que ajuda a história, assim. Que a gente nunca sabe quando alguém grita no lugar pra onde o personagem deve correr, qual é o melhor caminho ou coisa assim. A certa altura o Ash vai e fecha uma porta dos fundos que eu não sabia que existia até então. Então eu acho isso também tudo muito interessante, assim, do jeito que é feito nesse filme. O próprio plano final, quando o demônio ataca o Ash, tipo, que ele atravessa a cabana. Eu pensei que fosse em outro lugar, eu só fiz a conexão que era mais a cabana quando eu vi o Ash saindo, assim. Que parece um lugar muito maior do que o lugar que a gente tá tipo, 90% do filme, né? Yeah. Mas também tem cenas que foram, que eu acho que foram, me passou muita versão que foram filmadas tipo assim, depois de um certo período. Porque, Sim, tipo, eles mudam de cabelo violentamente durante o filme. O outro cara ali, que eu não me lembro o nome, tipo, tem cenas ali que ele tá com o cabelo muito mais assim.
Muito mais curto. E tu Sim. vê que são cenas que foram adicionadas pra ter um certo storytelling ali, assim, sabe? De, tipo, tem ali uma cena do Ash com um cara que o cara tá com o cabelo muito mais curto, que é basicamente os dois num lugar escuro falando, tipo, eu não vou sair daqui, não, mas a gente não pode ficar aqui. E daí o cara sai da cabana e quando ele sai, ele já tá com o cabelo muito mais comprido com uma jaqueta, assim, que ele não tava na cena anterior. Então tem esses... Picapes. esses remendos, digamos assim. Sim, total. Inclusive tem a cena do chuveiro que tá nesse filme, também foi filmada depois. Porque o Sam Raimi achou que faltou uma conexão ali. Eu lembro de assistir o comentário A desse cena filme, do mas faz muito chuveiro, tempo. É, muito de ver. eu já te descrevo ela, eu vou puxar o filme aqui porque eu não lembro exatamente o que acontece. É rapidinha, mas é. Ela foi inteiramente filmada depois da filmagem principal do filme, assim. Parece tem muita coisa ali, algumas coisas ali que é muito tipo, estamos agora tentando montar o filme, não tá dando, a gente vai ter que voltar lá pra cabana e inventar mais algumas coisas. Cadê assim? A gente não falou da mulher presa no porão também, que é uma das coisas mais icônicas do Evil Dead. Do ponto de vista da mulher demônio no É. porão, eu acho legal. É muito bom. Mas é engraçado que, tipo, a porta do porão tá muito escancarada, tipo, é muito Sim. fácil lá. Ela Eu posso poderia daqui. sair ali. Mas isso eu acho também é legal no filme, assim, sabe? Esse absurdo, assim, né? Cadê a cena do banheiro? Eu não tô achando. E assim, também tem uma coisa da maquiagem dos demônios que ela é engraçada, assim. É ruim e engraçada, mas perturbadora ao mesmo tempo. É. Tipo. Sim. Por exemplo, tem as mãos. Tipo, tem partes da mão que estão maquiadas, mas aí tu vai chegando mais perto da manga, não tá tão maquiado. É uma coisa meio inconsistente, que é esquisito, assim. É. E também tem Tipo, quando a namorada do Ash começa a ficar possuída, que ela tem uma maquiagem meio. Uma maquiagem meio estranha, assim, sabe? Tipo, só levemente colorida ao redor dos olhos, parece uma coisa meio. É tosca, ao mesmo tempo é perturbadora. Mas pra mim a atuação da atriz vende muito ali, quando ela tá agindo como uma criança, assim. Sim. We're gonna get you, we're gonna get you. Sim. Cheguei. É o amigo do Ash entrando no banheiro. E daí ele vai na direção da cortina do chuveiro ali. Ele abre e daí coisas acontecem. Tá, eu não. Que é filmada bem depois. Ele dá pra ver que o cabelo dele muda durante a cena. Daí vem a demônia e corta a cara dele, assim. Daí começa a cair sangue e coisa e tal. Outra coisa que é interessante nesse filme é que se vocês olharem os créditos, todos os dublês do filme, o Sam Raimi não queria chamar de dublês por algum motivo. E daí ele fez uma homenagem aos Três Patetas, que quando botavam dublês aparecia escrito nos créditos o Champ falso. Então todos os dublês nesse filme são creditados como Champ falsos. Ou fake Como o Champs. quê? Champ falso. Fake? Fake Champ. Dos Três Champ. Patetas, o Champ. Aham. E, inclusive o Ted Raimi é um dos dublês do filme. Porque o Sam Raimi, obviamente, sempre gosta de punir o irmão dele nos filmes dele. Então sempre coloca ele pra fazer alguma coisa terrível. É terrível entre aspas, né? Brincadeira entre os dois. Teve uma série recentemente, né, que era Ash versus Evil Dead. Sim, eu nunca assisti isso. É mesmo, teve essa série. Não, eu não assisti. Hoje em dia é uma franquia multimídia, multiplataformas. Como é que eu vou dizer? Tem uma certa exploração da marca que eu não gosto tanto, assim. Acho legal que eles estão seguindo filmes, cada um com a sua proposta, seu próprio estilo. Hoje em dia eu acho mais legal do que tentarem. Tipo, o remake me incomoda um pouco porque é uma coisa meio literal de Uma Noite Alucinante, só que moderna e
O Fede Alvarez faz uma ultraviolência, assim, que pra mim não encaixa. Mas enfim, aí a gente já tá falando no legado do filme. Eu acho que é muito mais importante o legado dele no sentido de quantos filmes saíram desse e quantos filmes prestam homenagem. Tem um jogo, Shadows of the Damned, que tem toda uma sequência no meio do jogo que é uma homenagem descarada a Evil Dead. E é um jogo japonês, assim, e daí do nada tu tá jogando uma cena que é do Evil Dead num jogo japonês de ação. É muito estranho e muito bom. Tipo, eu acho a influência gigantesca desse filme, assim, é muito louca. Ou da franquia. Tem bandas fazendo músicas em homenagem a Evil Dead, enfim. Eu só queria ressaltar uma coisa. Quando vocês falaram ali da caixinha com a suposta aliança, que a gente achava que era uma aliança e era um colar, e feio, de lente de aumento, tu não consegue puxar um livro com uma aliança, mas com um colar, com uma física completamente própria desse filme, tu consegue puxar um livro. Tá, Acho que é pra isso, né? Coisa de mexer cinzas da lareira era mais útil pra puxar o livro do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. Nossa, que física é aquela? Eu fiquei tipo, como assim, cara? Como é que tá puxando? Como é que eu consigo encaixar ali no buraco do livro? O buraco do livro. Mas enfim, alguém tem alguma cena, alguma coisa que queira trazer que a gente não falou ainda? Ou. É isso? Não, acho que é isso, né? É isso que temos. Então, qual a atuação favorita de todo mundo? Eu, antes de ver o filme, eu pensei que eu ia votar em uma pessoa e eu vou acabar votando em outra. Ok. Pra mim é Betsy Baker, que fez a Linda. Quando ela age possuída como criança, eu acho muito, muito legal aquilo ali. Ela é muito perturbadora e vende bem. E é talvez a coisa mais de atuação mais memorável pra mim no filme. Claro que Eu voto nela. o Bruce Campbell tem um baita carisma, mas não dá pra dizer que a atuação dele é fantástica. Eu concordo que esse momento é bem legal. Eu gosto dessas cenas dela, mas acho que no geral eu vou ficar com o Bruce Campbell. Ele tem muito mais tempo de tela, muitas reações. Ele é o filme, na verdade. Às vezes né? pra nada. Sim. Eu vou votar né, vou procurar o nome dela aqui pra falar direitinho, mas o nome da. Eu não guardei o nome de. A primeira mulher que quer fugir da cabana, que daí o Bruce Campbell leva ela de carro até a ponte. Acho que é a Cheryl. Já te digo. Eu não guardei o nome de ninguém, só do Ash. Não, é impossível. Cara, eu já vi esse filme número incontável de vezes e eu não sei o nome dos personagens. Tipo, é impossível pra mim, exceto o Ash. E agora eu tava tentando prestar mais atenção. Ellen Sandweiss que fez a Cheryl. Tá, então tá. Daí tem a Shelley, que é outra atriz, mas não é a que tu tá pensando. Uma coisa que eu ia dizer, eu gosto muito do título em português, né? Uma Noite Alucinante é... Essa combinação eu acho muito boa. É um upgrade. Cara, mas no HBO, esse filme tá disponível na HBO Max, né, se vocês quiserem ver. Tá só a Morte mas do não Demônio tá lá? ali, tá só a Morte do Demônio, eu acho. A Morte do Demônio. Dependendo do lançamento e da versão, é diferente. Acho que a versão original que saiu no Brasil em VHS era a Morte do Demônio. Uma Noite Alucinante, a Morte do Demônio virou quando eles lançaram o 2, que daí traduziram pra Uma Noite Alucinante 2, e não existia Uma Noite Alucinante 1. Então eles adaptaram de volta o primeiro filme pra encaixar. Então tem mais essa história bizarra, que é só no Brasil, né? Mas é esquisito. E qual a cena favorita de todo mundo? Pra mim é quando a Cheryl... Eu falei a minha. A cena do espelho. Ó, eu gosto dessa também. Quase foi a minha. Eu acho que a cena que mais me surpreendeu, assim, que eu achei mais genial, foi a do espelho, mas eu vou votar na decomposição dos demônios, aquela coisa meio stop motion, né? Eu acho que é stop motion que ele usou ali. Essa estética eu achei... É que acho que tu faz... legal. É uma mistura de cera com outras coisas que eles fazem os monstros.
E daí tu filma muito lentamente e depois acelera na montagem pra dar o efeito, né? Eu acho muito legal. O Hellraiser tem muito efeito assim. O Indiana Jones também, quando derrete a cara do cara, é a mesma coisa. Isso é bem mais bem feito. Pra mim é a cena quando a Cheryl começa a voar, possuída, falando com a voz distorcida, que é só um octaver na voz dela, que é muito engraçado. E todo mundo agindo como se fosse... Ah, Cheryl, se acalme, você está bem. E uma menção honrosa pra quando a Shelly tem um chilique e grita: Os olhos! O que fizeram com os olhos dela? Oh, meu Deus! Que é o mais overacting do filme inteiro e aquela cena é muito boa também. Pra mim é Wagner. uma cena do... Quando o Ash e a Cheryl tentam fugir, não conseguem, aí eles se abraçam e tem os faróis do carro fundo, assim, sabe? Aquela escuridão e só os faróis iluminando. Gosto bastante daquela cena. Tem uma coisa de fotografia noturna nesse filme que quase sem luz eles conseguem fazer, que é legal também. E qual a nota final que todo mundo dá para Evil Dead, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio? Ou qualquer um desses títulos ou todos, entenda como quiser. Pra mim, bem difícil, mas eu vou dar uma nota 7. Pra mim é 7 também. Leonardo vai para um 3. Não. Nota 2,5. Nota 6. Nota 6. Bom, pra mim, como eu tenho o livro dos mortos, eu tenho uma orelha atrás do livro. Ó. Esse meu livro tem orelha. Meu Deus. E o cheiro disso aqui tá horrível, porque é de borracha. Ele é fofinho, ó. E é Eu só imagino, tem uma orelha no livro, né? Então, O pessoal reclama quando tem orelha no livro meu, eu achei legal, que ele já veio com orelha. Todo livro tem orelha. Quase tudo. Não é verdade. Tu orelha de burro só quando tu dobra mal as páginas. Enfim. Pra mim orelha de burro quase o Leonardo. Leonardo, não quero dizer nada. Se todo livro tem orelha, acho que tu tá... Enfim. Sim, todo livro tem orelha. Eu tenho uma conexão espiritual com esse Tem filme, coisas além escritas de... na orelha dos livros. Tá, deixa eu falar. Apesar de eu adoro esse filme, eu tenho uma conexão espiritual com ele. Ele Uma conexão espiritual. formou o meu amor pelo cinema, assim, de uma maneira indescritível. É bizarro pra mim imaginar que um adolescente no Brasil, anos depois, vendo o filme totalmente fora de contexto, sem saber nada, assistiu e disse: Esses são os meus filmes favoritos. E é até hoje. Então, pra mim, a nota final é 8. Porque, né, tem um filme com muitos defeitos. Como assim? Eu não vou dar 10 pro Evil Dead. Tudo isso, tu não deu 10. Não, 8 é uma Eu baita jurava nota. que era 10, assim, eu tava Uma baita crente, nota. Não, nota baita 10. E o 2 é o melhor da cara, série, começa, então... Tem uma conexão espiritual, eu fui possuído por esse livro depois de tudo. Nota 8. É um grande filme, mas não é o ápice da série ainda, então... Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas nota 8. É pra um filme que é feito com esse orçamento, toscamente dessa maneira, com buracos gigantes, com atuações terríveis, sem arco de personagem, é uma puta nota. Sejamos sinceros. Com certeza. E daí a gente chega ao fim, então, desse episódio especial comemoração a mim. A minha própria comemoração. E eu tava pensando que a gente podia, na continuação... a gente... A próxima Na vez continuação, que... a gente poderia continuar te comemorando. É isso que tu quer dizer. Não, eu ia dizer justamente outra coisa. Eu ia dizer outra coisa completamente diferente. Na próxima vez que a gente vai gravar, já vai ter um campeão na Copa do Mundo. E a gente meio que É verdade. tinha aquela combinação de assistir um filme do país que ganhar. Porém, como Quando a gente campeão... tá gravando, só uma parênteses, quando a gente tá gravando, a Espanha já tá na final e vai ser decidida É verdade. a Argentina ou a Inglaterra. Então, são grandes opções aí que a gente tem. Agora, a questão principal é que o ganhador só vai sair lá no final da tarde de domingo. E daí a gente ainda tem que combinar um filme, então... Eu diria que semana que vem a gente não vai conseguir fazer isso. Né? Vamos gravar o episódio com o campeão da Copa na outra semana, porque pra ter tempo da gente falar entre nós que filme a gente vai querer ver.
Todo mundo de acordo com isso? Sim. Então, pode ser. eu pensei em abrir o espaço, o chão, ligar os holofotes. Inicialmente eu tinha um nome de quem eu queria indicar em cabeça, mas como virou uma coisa de supetão e eu esqueci de combinar antes do começo do episódio, eu vou te deixar livre, assim. Quem é que tem um filme pra trazer pra gente? E que filme quer trazer pra gente? E sim, decida agora, não quero saber. Mas eu vou deixar pra vocês se candidatarem. Quem quiser, tem a Eu- liberdade total agora. Tá Eu de vou me retirar. sacanagem, né, Rafael, que tu faz isso assim, na Nossa. hora da gravação. Maravilhoso. Não, tem que ser assim mesmo. Eu vou Eu- me retirar. Eu vou me retirar das possibilidades, porque eu tenho que. Em off, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Enfim, então eu vou me retirar da votação no momento. Leonardo não faz mais parte do podcast. Não é pra tanto. Ah, tá. Ah, que pena. Então, entre Alexandre e Wagner, vocês decidam um filme agora! Maravilhoso. Vai rápido. Cara, De bate 2, pronto. 3. Quer dizer, um de vocês, né? Tirem para o ímpar. Ou Eu não faço ideia. se esfaqueiem, também pode ser. Rafael, eu acho mais. Escolhe um deles, Rafael. Rápido. Rafael, o Rafael escolhe o filme de novo, pode. Vai lá. Não, aí é muito. Fica Não, muito. seja feliz. Muito egocentrismo. Seja- Alexandre! não sei. Alexandre tem listas de Sei, filmes cara. que ele queria trazer pro podcast. Não, pior que não, agora é difícil assim, de sopetão. Não sei. Não sou preto. Eu posso Olha. escolher um filme e não participar da gravação. O Quinto Elemento? Alguém quer ver o Quinto Elemento? Achei Dou-lhe muito uma, isso. dou-lhe duas. Alguém. Por mim. Tem um filme que tá sendo muito comentado aí nesse ano que. Crepúsculo inclusive, 2, Lua Nova? Eu ia falar que eu assisti agora no final do episódio, que é o Obsessão, né? Que é meio que o hype do momento, assim. Mas. É difícil Acho que é muito cedo, escolher é muito um filme. Pode ser. É muito cedo ainda. Tem que ter um distanciamento maior, Sim. né? Eu queria. Eu sou o que mais quebra essa convenção, mas eu acho que a gente tem que buscar filmes pelo menos com um aninho de vida antes de. Mas enfim, então vamos para as recomendações primeiro e a pessoa. Alexandre e Wagner pensem. E vocês têm até o final desse bloco de recomendações para dizer que filme vocês querem, um de vocês quer ver. E eu vou abrir as recomendações com Obsessão, que eu vi. Achei um grande filme, achei talvez um dos meus filmes favoritos desse ano até o momento, assim, achei muito bem feito. Fiquei perplexo com as críticas que eu vi de amigos do podcast que me chocaram, assim, eu achei que as críticas são feitas a algo que o filme tá literalmente dizendo, então eu acho meio que, oi? Tu não entendeu o filme? Mas enfim, não vou discutir com quem não tá aqui também. O que tu achou, Alexandre, do Obsessão? Não, eu gostei também, gostei bastante. Achei que ele levanta discussões importantes de uma maneira meio mais ou menos surpreendente. Assim, ele me lembrou, por um viés totalmente oposto. Sabe aquele filme Eu Quero Ser Grande, eu acho que com o Tom Hanks? Sim. Quero Ser Grande. É que a premissa do filme A reação do Wagner. Por favor, Ela vamos fazer um episódio conectando esses dois filmes. Não, mas é que tem o elemento que como é que é? Que desencadeia o conflito do filme é parecido. É um brinquedo e um desejo, sabe? Sim. É só isso, esse ponto de encontro, mas só uma observação. Ah, Mas eu acho que a progressão do filme, a forma como as coisas acontecem, levanta discussões que tomaram conta da internet de uma forma meio surpreendente pra mim. Eu até achei. Eu fiquei surpreso por que esse filme, né? Porque tem vários outros terrores que falam sobre situações parecidas que não tomaram essa proporção, né, de repercussão. Fiquei feliz com isso, mas fiquei tipo me perguntando qual é o diferencial específico desse filme para ter conseguido essa repercussão, né? Mas bom, isso também não vem ao caso. Mas eu gostei do filme, das escolhas e também um dos filmes mais interessantes que eu vi, assim,
Meu impacto inicial, assim, foi assim, tipo, não foi, eu acho que o filme foi crescendo com o passar dos dias pra mim, assim. Eu vi, achei um bom filme, mas depois que eu comecei a pensar mais sobre ele, interpretar algumas coisas, pra mim, achei mais legal. Quando vendo, eu já tava no chão, assim, é genial o filme. Tem um plano que esse filme, alguns planos, na verdade, que esse filme faz seguidamente, que é micro spoiler de Obsessão, tá? Mas quando a personagem maligna do filme, digamos assim, muitas vezes é filmada quase sem luz no rosto dela, e tu vê só algo do rosto dela e dos olhos, que eles fizeram todo um degradê de maquiagens que tu não vê exatamente, mas tá lá. Tu percebe que tem algo bizarro que se mexe no rosto dela ou não, ou sim. Cara, são muitos detalhes assim que eu acho que o filme faz muito bem. Então fica mega recomendação. Se tu não viu ainda a Obsessão, vai ver a Obsessão. E eu também vi essa semana, há 2 dias, agora, na hora dessa gravação, o filme Backrooms, 2 pontos. Um não lugar. A gente passou esse episódio citando como é legal o surrealismo, e Backrooms é esse surrealismo e terror arquitetural fossem reais. E eu achei um filme bem único, bem diferente. Muito diferente do que eu esperava. Surpreendente, assim. Filmado por um adolescente, acho que tem 19 anos, o diretor. Filmado por um adolescente. O diretor tem 19 anos de idade, algo assim. Nossa. E é super competentemente feito. Eu achei que a história meio que... Sem fazer spoiler, não vou contar nada do filme, que eu acho que vale. A história meio que desanda é forte, mas evapora a certa altura, digamos assim, porque o filme começa a acontecer coisas e lá pelo 3º ato é mais só coisas acontecendo do que necessariamente o tema se amarrando demais. Mas é tão bem feito e tão visualmente interessante e impactante que eu relevei, assim, achei um grande filme, acho que também é super recomendável. Mesmo que tu acabe não gostando, eu acho que tem uma experiência única nesse filme, assim, que é legal. E tem também os curtas do próprio diretor, que ele já fez outras coisas com Backrooms no YouTube antes. Ele é um youtuber. E também são bem falados. Eu ainda não vi os curtas, mas dizem que é bem interessante também. E não a única relação com o filme é temática, assim. É o lugar em si, que é baseado numa lenda de Reddit. Então é uma layer em cima da outra. Mas o filme em si eu achei muito legal. Então essas são minhas 2 recomendações. Obsessão e Backrooms, um não lugar. Eu não tenho recomendação alguma. Wagner não recomenda nada. Não. Nem o Obsessão, que você também viu e gostou, aparentemente. Obsessão é muito bom. Olha aí. Eu só recomendo a Melancolia cinematográfica dele. Eu não tenho recomendação nenhuma. Eu vou recomendar um filme que eu vi faz umas 2 semanas, de um diretor que eu não gosto muito, mas que eu vi esse filme e eu fiquei absolutamente surpreso, assim, o quanto eu gostei dele, o quanto eu achei o filme bom, que é o Bugônia, do Yorgos Lanthimos. Baita filme! Muito bom. Muito bom. Muito bom esse filme, muito bom. E, enfim, E olha que o Leonardo não gosta muito do Lanthimos, né? Não gosto, mas o Bom, Bugônia eu sou gostei fãzoca do Lanthimos, então eu sou... Apesar de que eu não vi o Dogtooth ainda, nem o Servo Sagrado lá. Eu não vi. São Lanthimos importantes, mas chegamos lá. E tu, Alexandre? Tu falou da Obsessão também, Alexandre. Eu já falei da Obsessão. Então, chegamos a um veredito sobre o filme pra gente ver? Eu posso abrir um precedente no podcast. Eu posso recomendar um filme que eu sei que é um filme muito bom e não participar da gravação? Tu pode dizer o nome e a gente pensar aqui se a gente quer fazer. Tá, é um filme que eu gosto, é um clássico, um filme que eu sempre gostei muito e sexta-feira passada eu revi e eu gostei ainda mais, assim, que é o Perdidos na Noite, com o Dustin Hoffman e o Jon Voight. Assim, em algum momento eu gostaria de falar desse filme no podcast. Clássico, é um clássico. Mas acho que se tu gostaria de falar, a gente tu tem que fazer gostaria contigo, de falar? Não gostaria de falar. Não, mas eu
Não importa de... Tá, mas aí é um Ah. exemplo clássico de tu vai ter coisas interessantes a falar da tua experiência com o filme que tu não vai estar Ou aqui. não, né? ou não. Não, é o aluno... Ou não. Provavelmente não vai ter nada interessante a falar. O aluno que quer que os coleguinhas façam trabalho por ele. Isso. Alexandre. Não sei, cara. Eu já ouvi falar bastante desse filme, eu nunca vi o Perdidos na Noite. Nunca viu? Ele tá em algum lugar? Isso aqui que tá Tá no Prime, no- não sei se é Mubi. Tá no Prime ou na HBO Max. Um desses dois. Tá, então eu vou ter que fazer. Então faz logo, porque eu já tá, esse episódio já tá se esticando muito. Eu vou ter que assumir as rédeas da coisa, pegar mais uma semana pra mim. E acho que tem um filme que meio que se impõe, que a gente tá falando há tempos de rever. Ou pra mim Evil Dead rever 2. e ver pro podcast. Não. Até porque tu não vai estar aqui, Leonardo. Daí a Ué? jornada fica prejudicada. Deixa eu ver. Um filme que Leonardo não goste. O que tu não gosta, Leonardo? De filmes Por que a gente ruins. tá se pautando pelo Leonardo? Eu não tô entendendo. O que vocês acham de assistir Hellraiser pra semana que vem? Gente, por que a gente não decide isso fora da gravação? Acho Pois é, melhor. exato. Acho que o público até não quer ficar ouvindo a gente. O público não quer saber dos bastidores. O público quer saber que filme eles vão ter que ver até semana que vem. Mas enfim, então discutiremos fora do ar. Eu acho que isso já se tornou quase uma reunião de pauta do ar, então ficou estranho mesmo. Exato. Mas eu não vou cortar, tá? Isso vai estar no episódio, se divirtam-se. Vocês podem seguir nas mídias sociais em @eu quero ver filme, exceto no Letterboxd, que é @quero ver o filme. E até a semana que vem, que a gente volta com um filme misterioso. Alguém quer dizer uma mensagem de despedida? Tchau, pessoal. Até semana que vem ou não. Fiquem bem. Ou não?